Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras cositas mais, tá? E hoje eu quero falar de um filme bem bacana, tá? Que está estreando nos cinemas nesse fim de semana aí do dia 17, 18 de janeiro de 2025, tá? Que é um filme espanhol chamado Redenção, gente. Ele tá passando de forma bem tímida nas salas de cinemas, tá? Vocês têm que procurar, garimpar. Tá passando no Cine System de Botafogo, tá passando na Estação Net Botafogo 2 também, aquele cinema minúsculo, né, coisa e tal, tá? Mas é um filme que aborda uma questão muito interessante, tá? Muito bacana sobre a história contemporânea da Espanha e, por que não, sobre a história da Espanha em geral, tá? Que é, vamos dizer assim, as guerras civis que existem, né, entre o governo espanhol e os pequenos estados e pequenas repúblicas, né, que a Espanha subjuga ali, né? Vou ter que dar spoilers aqui para falar sobre esse filme, tá? Que é um filme bem interessante, mas o filme vai abordar, né, todas aquelas ações do grupo basco ETA, né? Que queria a independência, né, da Espanha, né, no caso, tá? E queria formar um estado, né, basco socialista, né? E aí o que vai acontecer? Vai haver uma guerra civil dentro da Espanha com direito a atentados terroristas do ETA que mataram mais de 800 pessoas, né? Eu me lembro disso quando eu era criança, esses atentados, essas explosões passando na televisão, esse negócio todo, né? E aí a gente tem que lembrar um pouco também do passado, né, feudal da Europa, né? Que a Europa eram vários feudos, né, que foram se unificando em estados nacionais, tá? É, que foram se unificando em estados nacionais sob a autoridade absoluta de um rei, né, no caso, tá? Agora, esse processo não foi um processo pacífico em alguns lugares, né? A Espanha, por exemplo, né, ela acabou reunindo pequenos cinco reinos, né, se eu não me engano, ou pequenos cinco feudos, né, no caso, tá? Castela, Aragão, Navarra, né? Catalunha, né, no caso, né, que também tem um sentimento nacionalista muito forte. Aliás, quando você anda em Barcelona, né, que é a capital da Catalunha, os caras não falam espanhol, gente. Eles falam uma língua latina, tá? Mas eles estão falando outra língua. Quando você entra numa livraria em Barcelona, você vê a seção de literatura espanhola, tá? E você vê a seção de literatura nacional, que é a literatura em catalão, né? É bem interessante você perceber que existem essas cisões na Espanha, né? A Espanha também tentou, na época que ela estava se unificando, anexar Portugal, mas Portugal lutou bravamente contra isso, sendo que a Batalha de Aljubarrota, né, foi justamente essa batalha em que os portugueses realmente eles conseguiram se separar da Espanha. Tem museus em Portugal tem museu em Portugal falando sobre essa batalha e tudo, coisa e tal, né? Então esse processo de unificação desse Estado espanhol não foi nada pacífico, entendeu? Ele foi um negócio bem complicado mesmo, e ele tem reflexos até hoje. A própria Catalunha, né, faz plebiscitos para tentar ficar independente da Espanha, a Espanha não aceita, tem essa briga toda, essa coisa se manifesta no futebol, né, nessa rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, por exemplo, né, e o Estado Basco partiu para a luta armada, né, para tentar conseguir a independência, né, através da guerra mesmo, né. E aí o filme ele aborda essa questão. Você vai ter um governador local da Espanha, um ex-governador local lá da Espanha, que acaba sendo assassinado pelo grupo ETA, né, no caso, tá? E aí o que acontece? É, esse cara que foi assassinado, que era um governador, ele era um político de esquerda, tá? Que chegou a fazer parte do ETA, mas depois acabou saindo do ETA, coisa e tal, né? E aí ele era um político de esquerda, um político progressista, mas ele acabou sendo assassinado, né? Por esses agentes do ETA aí, no caso, né? Que acabaram sendo presos, né? E aí a esposa desse governador que foi assassinado, né? É, ela acaba depois fazendo parte de um grupo, né, que organiza, né, vítimas de violência contra terrorismo, né, no caso, né. Primeiro as vítimas da violência do ETA, mas depois ela ampliou esse grupo
para vítimas de violência em geral, até do Estado policial espanhol, e isso fez com que ela sofresse uma série de ameaças também. A gente tem que lembrar que a Espanha tem um agravante, né, de que a Espanha foi um Estado fascista por décadas, né, muito mais do que a Alemanha ou a Itália, né, e depois esses crimes do fascismo, né, de torturas, de assassinatos, coisa e tal, teve uma lei de anistia para eles, que nem aconteceu com a anistia aqui na ditadura militar, né. Então esses fascistas espanhóis, eles estão livres, leves e soltos por aí até hoje, né? É só você ver o que acontece com o Vini Júnior na Espanha, né? Aquele racismo todo lá, descarado, escancarado, né? Então você ainda tem esse agravante do fascismo, né? Então o que acontece? Quando essa esposa desse governador, que o nome dela era Maxibel, aliás é o próprio nome do título do filme original em espanhol, é o nome dela, né? Maxibel, né? Mas o título do filme em português ficou chamado de Redenção, né? E aí o que acontece? A própria Maxibel, né, quando ela faz parte dessa organização, né, que ampara as vítimas do terrorismo do ETA, mas também ampara as vítimas de outras violências, inclusive violência policial do Estado, né, ela começa a ser torpedeada de tudo quanto é lado, né, no caso. Inclusive com ameaças de morte, inclusive ela sendo obrigada a andar com seguranças, como acontecia com o marido dela. Pois bem, os anos, depois do atentado do marido dela, os anos se passaram, né? E aí começou a haver um programa para justamente o quê? Tentar aproximar, né, esses terroristas, né, vistos, né, pelo Estado espanhol como terroristas que estão presos na cadeia, com as vítimas, né, desse terrorismo, né? Para meio que você ali cicatrizar, né, tentar cicatrizar as feridas abertas, né, que estavam muito abertas, coisa e tal, porque você só vai conseguir um processo de paz, né, entre os bascos e a Espanha se você, né, tentar acabar com esse clima de hostilidade de guerra civil, e aí você coloca esses dois lados para conversar. A ideia basicamente era essa. Era uma coisa que os prisioneiros poderiam fazer ou não, eles poderiam fazer de acordo com a vontade deles ou não, tá? E aí alguns tentam fazer isso. E aí o que acontece? A Maxibel ela vai conversar com dois, né, desses caras que participaram do assassinato, né, do marido dela, inclusive com um cara que deu tiro, né, no caso, né. E aí é uma conversa bem interessante, né, porque o que acontece, né? Você tem ali um processo onde você não pode... O filme ele tenta mostrar uma imagem não maniqueísta, né? Ele tenta ouvir os dois lados, tá? Ele tenta ouvir os dois lados da questão, né? Vamos dizer assim, o ponto de vista dos terroristas, né, vamos dizer assim, todas as angústias que eles passaram a sofrer, né, mas as vítimas desse terrorismo também falam, né, como esses terroristas também destruíram a família deles, coisa e tal, né, e eles também procuram entender, né, como a lógica, a dinâmica dessa coisa, né, de como foi esse atentado terrorista. Né? Então é uma conversa, tá, gente, que você não pode colocar, você não pode classificar esse filme em termos de mocinhos e bandidos. Você não pode ter uma visão maniqueísta dos personagens nesse filme. Cada personagem ali tem o seu lado, cada personagem ali tem as suas motivações, tem as suas culpas. As culpas não são colocadas de lado, tá? Não se bota a mão na cabeça dos personagens também. Isso é uma coisa muito importante de se falar, tá? Mas o filme, ele, acima de tudo, ele fala, né? Que ele passa a mensagem de que para você conseguir um Estado democrático de direito, para você conseguir uma democracia onde todos sejam respeitados, você precisa, acima de tudo, ter diálogo, né? O filme ele vai muito enverada muito por esse caminho aí, e aí você vai ver, né? Esse diálogo ele vai bater de frente com extremismos de ambos os lados, né? Então esse filme Redenção é um filme muito importante, até porque, né, a gente está vivendo hoje em tempos de sociedades altamente polarizadas, onde ninguém escuta ninguém, cada um está escondido dentro da sua bolha, né? A internet agravou essa situação, né? E esse filme ele está trazendo uma questão pregressa, né? Já de... Porque o ETA, por exemplo, depois as armas, né? Ali para 2010, 2011. Então esse filme ele está falando de um tempo em que não existia internet para todo mundo, né? E que você tinha uma sociedade polarizada, inclusive com atentados terroristas acontecendo, né? E de como, né, as pessoas que viveram nessa época polarizada, né,
passadas as agruras dessa guerra, desses atentados terroristas, né, estão hoje tentando buscar o diálogo. Então é um filme importantíssimo, gente. É um filme importantíssimo que está aí, passando nos cinemas, completamente escondido do grande público. Isso aqui é uma pena, né? Porque esse é o tipo de filme que todo mundo deveria ver hoje em dia, tá? Então não deixem de procurar esse filme Redenção, que é um filmaço e vale muito a pena ser assistido. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luiz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.